Fala marombeiros e marombeiras do canal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico no nosso esporte e que muitas pessoas criticam e criam muitos mitos no meio do nosso esporte e na cultura pop, como muitos gostam de chamar, as famosas bombas, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre os esteroides anabolizantes, o uso deles principalmente no nosso esporte e como nós podemos, os atletas, usar de maneira consciente e preservar a nossa saúde e o nosso físico, ok? Mas antes, roda a vinheta. Nowadays I'm too cool for a girlfriend. Nowadays I don't know when the world spins. Live your life like O que falar das famosas paradinhas, ou como muitos gostam de chamar, bombas? Bom, mas calma, não se afobem. Nesse vídeo não estarei incentivando a nenhum de vocês a usar. Pelo contrário, eu não recomendo, gente, a não ser por indicação médica ou se você for um atleta de fisiculturismo. Aí sim, aí já é um outro caso. Mas nesse vídeo eu irei falar dos 4 principais esteroides anabolizantes e seus derivados e como principalmente podemos usar ele de maneira consciente, principalmente para quem é atleta e para quem não é atleta, mas quer utilizar para poder passar por um nível maior, um nível estético superior, mas de maneira segura e que preserve a sua saúde e o seu físico. E também iremos quebrar alguns mitos e verdade sobre esses esteroides. E para não falar que estou falando qualquer coisa, qualquer balela, estarei utilizando meu celular, trazendo informações verdadeiras e com comprovamentos científicos que podem ser colocados em prática. Ok, galera? Antes de começarmos, galera, uma curiosidade. Vocês sabiam que na Segunda Guerra Mundial, no início dela, em 1942, Adolf Hitler utilizava esteroides anabolizantes e outros derivados injetando em seus soldados, para aumentar a força, a velocidade e a destreza nos ataques. Existem até relatos de que esses soldados maltratavam suas famílias, suas esposas, seus filhos e suas filhas, pelo grande uso e efeitos colaterais que o uso até mesmo excessivo nesses soldados causava no corpo e no temperamento e na agressividade e no comportamento deles. Para vocês verem que não só dentro do nosso esporte, como em outros esportes, os esteroides anabolizantes são usados e às vezes, muitas vezes, usados de maneira inadequada e abusiva e que prejudiquem a saúde do nosso corpo e do corpo de diversos atletas. E, como uma curiosidade que eu contei para vocês agora, até mesmo para fins militares. Então, galera, vamos começar pelo famoso GH, ou como conhecido muito pelos brasileiros, o hormônio do crescimento, o Growth Hormone. E estou aqui com o meu celular para trazer informações verdadeiras para vocês e comprovadas cientificamente, como sempre, ok? Então vamos lá. O hormônio do crescimento, em português, abreviadamente GH, do inglês Growth Hormone, também chamado de somatotrofina ou somatotrofina. é o quê? Esses nomes científicos doidos, gente. Esses nomes químicos que eu nem vou tentar falar aqui não, senão eu vou me embolar todo. É uma proteína e um hormônio peptídeo sintetizado e secretado pela glândula hipófise anterior. Lá vem os nomes grandes, gente. Eu vou resumir aqui para vocês. Bom. Este hormônio, pelo nome, né, do crescimento, estimula o crescimento e a reprodução celular em humanos e outros animais vertebrados. Ou seja, gente, o hormônio do crescimento, ele tem em todos os seres vivos. Ele é responsável pelo crescimento celular, sua altura, seu peso e todos os seus órgãos e membros da musculatura. Por isso que a gente vai crescendo, a altura, o peso e principalmente o que a gente quer saber, que é no mundo da musculação, a massa muscular. Ok? E mais uma curiosidade sobre o hormônio do crescimento. Recentemente, o hormônio do crescimento tem sido indicado em terapias anti-envelhecimento. Pesquisas recentes revelaram que a utilização de hormônio do crescimento ampliou significativamente a resistência e a força física em idosos.
A terapia de hormônio do crescimento também pode ter um efeito de melhoria de saúde óssea, especialmente em mulheres pós-menopausa. Há ainda indícios que o uso do hormônio do crescimento promove a proteção do sistema cardiovascular, por prevenir a resistência arterial, melhorando assim o fluxo sanguíneo. Ou seja, gente, para vocês verem que não é só no mundo do esporte, mas ele também pode ser utilizado para ampliar, auxiliar a sua saúde. Como nós lemos aqui, ajuda na reprodução de células do crescimento para pessoas idosas, que já não tem aquele nível alto de testosterona, que é abundante, que nosso corpo humano já produz, e produz em abundância na pré-adolescência até os 40 anos, que é dentre os 12 aos 40 anos, mais ou menos por aí, e que a partir dos 40 anos ele vai diminuindo gradualmente. Por isso que você vê muitas vezes em vídeos pessoas mais velhas que eles fazem reposição hormonal, claro que em quantidades medicamente certas e não exageradas para que isso aconteça. Pois, como eu falei, após os 40 anos o hormônio do crescimento vai diminuindo gradualmente. Ou seja, a disposição não é a mesma, o colágeno dos ossos não é o mesmo e tanto até mesmo os suplementos como o Whey Protein, que tem bastante colágeno e bastante proteína, podem ser bastante úteis sim também para os idosos, para células ósseas se fortalecem com o colágeno dessa substância. E mais uma curiosidade, galera. Como eu já falei no início, o hormônio do crescimento ele é abundante na fase da pré-adolescência até os 40 anos. Depois ele diminui. E por que muita gente insiste em querer utilizar de maneira errada? Sendo que você, principalmente quem é adolescente, assim como eu, mais jovem, já tem isso abundantemente no corpo. Ou seja, por isso que os adolescentes, a fase da adolescência é conhecida como a fase do pega-fogo, vamos dizer assim. Não pode, o adolescente ou a adolescente não pode, principalmente os homens, porque o homem que tem o hormônio masculino, a testosterona, não menosprezando vocês, mulheres, é porque o homem, na natureza, ele é o macho, o homem, ele tem a testosterona, que é um hormônio que deixa ele mais, vamos dizer assim, agressivo, mais forte, não menosprezando. É só uma diferença dada pela ciência, para diferenciar os tipos de hormônio, ok? Então, o homem, o adolescente nessa fase que os hormônios estão mais abundantes, ele não pode ver uma mulher na rua, uma menina, que fica assim, ó. Meu Deus, que é isso? Que cintura, que corpão, que glúteo, que é isso? Meu Deus do céu. Brincadeiras à parte, gente, com todo o respeito às mulheres, mas é isso normal. A mulher sim tem um corpo bonito, e ainda mais para aquelas que treinam, o homem já fica assim, ó, com os olhos esbugalhados. E isso não é desrespeitando, gente, é porque é natural, é normal da natureza do homem. Ele se atrair pelo sexo oposto, algo diferente, algo até mesmo mais bonito. A mulher com a cintura mais fina, cabelo largo, com seios aparentes, com uma beleza diferente, um cabelo diferente. Isso que atrai o homem, principalmente na fase que a testosterona é mais abundante. Vamos para o segundo esteroide anabolizante, ou como muitos conhecem pela bomba, a Deca ou Decadurabolin. Pode ser utilizado para aumentar a massa corporal magra, ou seja, não a massa grossa. Pode ser utilizado para aumentar a massa corporal magra. Também pode ser utilizado para aumentar a massa óssea em caso de osteoporose, perda de tecido ósseo, como eu tinha falado no hormônio do crescimento, gente. Auxiliar nesse requisito também. Além disso, Decadurabolin estimula a formação de glóbulos vermelhos na medula óssea e pode, portanto, ser utilizado no tratamento de determinados tipos de anemia. Gente, eu falo por mim mesmo porque eu já tive anemia, ou seja, é falta de ferro no sangue. Claro que a gente conhece ferro pelo famoso feijão, que é o que o brasileiro está mais acostumado a comer. Mas você pode utilizar outros alimentos que tenham ferro, mas simplificando, anemia é falta de ferro no sangue. E tanto os suplementos quanto os alimentos e os esteroides anabolizantes e derivados, da maneira correta e por indicação médica, eles podem ser um grande aliado para a sua saúde, como disse, até para pessoas idosas que têm algum problema de saúde, como dito aqui, a anemia e a osteoporose. E no esporte, como dito aqui, para o aumento de massa corporal magra, ou seja,
A DECA ela pode ser utilizada pelos atletas quando estão na fase pré-contest, ou seja, quando estão perto da fase de competição. Como ela aumenta a massa magra e o atleta, antes de subir ao palco, ele precisa dar ênfase à massa magra, ou seja, a definição muscular, pode ser uma grande aliada aos seus resultados, ok? Terceiro, o esteroide anabolizante, com um nome parecido com o da DECA, a Durateston. A Durateston é um esteroide anabolizante com variados estéreis da testosterona, ou seja, ele é derivado da testosterona, o hormônio presente no corpo masculino, como nós falamos no início do vídeo. Em sua forma sintética, ou seja, sintetizada, fabricada naturalmente no corpo humano, o nome foi dado pelo órgão farmacêutico. O nome tá aí, gente, eu vou colocar aí, não vou ler isso aí não. Adquiriu os direitos da venda no farmaco, ou seja, farmacêutico, ou seja, é liberado pelas farmácias, sim, por indicação médica, ou seja, uma receita médica. Então, pelo próprio nome dito, ela serve para você preservar a sua massa muscular. Ela vai durar mais tempo, vai preservar mais tempo. Mais uma curiosidade, galera. Vocês, com certeza, não são só homens que estão assistindo, mas sim mulheres. Mas vocês me perguntam, mulheres, Pedro, tudo bem, os homens têm diversos hormônios e utilizam diversos esteroides anabolizantes. Mas tem algum problema as mulheres utilizarem para pessoas que são atletas, principalmente que competem? Bom, gente, o caso é o seguinte. Com certeza as mulheres têm, como já diz aqui no início do vídeo, tem um hormônio diferente do dos homens. O homem, logicamente, tem um hormônio masculino, que logicamente vai ser um hormônio mais forte e, vamos dizer assim, dá as características do homem, né? Um corpo mais musculoso, algo mais masculino, vamos dizer assim, né? E da mulher é um hormônio mais, vamos dizer assim, mais suave, algo que dá as características da mulher, algo que proporciona a mulher a realizar suas ações, tanto externamente quanto internamente. Ou seja, é um hormônio diferente. Então, para que vocês que querem algo, às vezes, mesmo que não for um atleta, ou quer utilizar quer utilizar tanto a suplementação quanto a alimentação e os esteroides anabolizantes da maneira indicada pelos médicos e farmacêuticos, de maneira correta para ajudar na sua saúde e a prevenir ou até mesmo resolver esses problemas. Agora, você que quer apenas para conseguir um corpo atlético, um nível de competição de palco, mas não quer competir, ou quer competir, eu indico usar os hormônios que não vão prejudicar e afetar tanto o físico externo quanto internamente. Ok, meninas? Então, por favor, não cometam erros, se possível, estudem, vejam na internet, mas tomem cuidado porque também na internet tem muita informação falsa. E se possível, vão ao médico, um nutricionista, um farmacêutico, alguém especializado, alguém top de linha para explicar isso para vocês. Eu estou lendo aqui informações da internet, então eu dei uma estudada e estou seguro do que eu estou falando aqui. E se alguma coisa eu falei aqui que ficou fora de contexto, deixa aí nos comentários, galera. Eu estou aqui para trazer um conteúdo divertido e legal para vocês e verdadeiro, ok? Então, essa é a minha dica, meninas. Utilizem os esteroides anabolizantes, se possível, o máximo possível. Vá ao médico que seja especializado nisso, faça um check-up e faça tudo para manter a saúde em dia e ao máximo por cento. E não utilizem, por favor, meninas, nada contra as grandes mulheres, vamos dizer assim, cheias de músculos, as mulheres bodybuilders, vamos dizer assim, que prejudicalmente, eu vou até colocar na tela para vocês verem, uma mulher da classe de fisiculturismo bodybuilding, aí para vocês verem na tela. Gente, não é com preconceito, eu respeito, tenho minha admiração, mas você que não quer prejudicar muito a sua face, porque se a mulher for utilizar os hormônios do crescimento para fins estéticos e para fins principalmente de competição, que precisa se esforçar mais para chegar a um alto nível de competição, principalmente nesses campeonatos enormes como o Arnold Classic, o Mr. Olympia, IFBB, NPC, ela precisa se esforçar. Mas se você não quer perder essa estética físico feminino, você pode optar por utilizar menos ou utilizar hormônios femininos que não vão prejudicar você e vão deixar você com aspecto feminino, vão manter a sua feminilidade. Vamos para o quarto e último esteroide anabolizante, a
trembolona, gente, a famosa trembolona. A trembolona, em específico, ela requer vamos dizer assim, uma atenção a mais, porque diferente desses outros que eu falei, que são sintetizados ou até mesmo que produzem naturalmente no corpo humano, tanto do o hormônio masculino quanto feminino no homem e na mulher, a trembolona é um esteroide anabolizante com propriedades androgênicas do grupo 19-9, coisa de química, gente, não vou falar disso aqui. A trembolona é utilizada na veterinária. Acertou, miserável! Ou seja, para animais e não para seres humanos. Por isso, ela também é muito criticada e polêmica. E não é uma indicação médica, nem se você for um atleta ou se for fazer tiver algum problema que a trembolona resolva, não é muito indicado, pois ela não é para uso humano, e sim uso veterinário, ou seja, uso animal. Proporcionando crescimento muscular e apetite para o gado. Como eu falei, gente, animais de grande porte. A trembolona é utilizada em forma de fármaco injetável, ou seja, na famosa agulhinha que vocês marombeiros conhecem. E tem um nome complicado aqui, eu não vou falar, gente. Bom, o que podemos concluir com essas informações? A trembolona não é muito indicada, como eu falei, para humanos. Tem gente que utiliza, nada contra, gente. Se você puder, como eu falei, se você puder utilizar o mínimo possível que não prejudique o seu corpo e sua saúde, tudo bem. Afinal, principalmente para quem é jovem, independentemente se é a trembolona, a durateston, o GH, o hormônio do crescimento, principalmente em homens ou em mulheres, ele está presente principalmente na fase da juventude, galera. Onde nossos hormônios estão mais, vamos dizer assim, à flor da pele. Estão mais abundantes. E por isso que é vantajoso e muitos médicos e profissionais da educação física indicam você começar quanto antes melhor, praticar exercícios, porque quanto antes melhor, melhor vai ser sua disposição, a sua saúde, a sua força e a sua disposição, ok? Mas o que eu quero dizer com isso? Independente se você for usar ou não, se for um atleta ou não, para fins estéticos, não utilize sendo arrogante, por favor, galera. Para de ser arrogante, para de querer pegar a agulha toda hora e ficar enfiando no seu corpo e não saber o que ela pode prejudicar e sem saber nada, sem ter estudado ou lido algum artigo ou ido ao médico para saber se você pode tomar ou não. Pois às vezes você pode ter até um problema de saúde e fica tomando essas coisas e não sabe, ok, galera? Então utilizem sempre com sabedoria, ok? E mais uma coisa importante, não é a droga que vai fazer o atleta. Ah, mas o cara é gigante, o cara é isso. Não, gente, não se engane. Um exemplo, para vocês falarem que eu não estou falando balela. Coloca aí, editor, a foto desse lado, um cara definido, desse lado aqui, gente. Um cara definido, um bom atleta, que por mais que tenha músculos grandes, densos, que de longe você fala assim, não, esse usa bomba, mas ele utilize na quantidade certa e o que determina é os treinos, a boa alimentação e a boa suplementação e um bom descanso. Está aqui na minha direita. Agora à minha esquerda, um cara que treina pouco, um cara que fica no sofá, que não utiliza esses esteroides anabolizantes e não utiliza da maneira correta. Está aqui aparecendo à minha esquerda. Puro óleo, né, galera? Dá para perceber a diferença. A diferença é que de um lado as fibras musculares, por mais que, claro, ele utiliza sim os esteroides anabolizantes, o músculo fica grande, mas fica denso, fica fibrado, as fibras musculares, o músculo em si, ele aparece mais. Já o outro lado, nem dá para falar que aparece músculo nesse treino, nem dá para falar que isso é músculo. Ou seja, puro óleo. Então, gente, um último recado aqui para vocês. Eu quero trazer aqui nesse canal conteúdo relevante e verdadeiro. E uma coisa, mas Pedro, você é jovem, você não sabe de nada. Gente, eu posso ser jovem, mas eu gosto dessa área, eu estudo, eu quero trabalhar com isso. E meu interesse é trazer informações verdadeiras aqui para vocês. Informações que vocês podem levar para a vida de vocês que não sejam erradas. Vocês vão utilizar mais para frente um esteroide anabolizante ou alguma coisa, mas por indicação médica e se for preciso. Pois, como eu falei, na fase da adolescência é o que mais está abundante no seu corpo. Então, explore o seu potencial natural. E depois, se for preciso, se você tiver algum problema de saúde,
utilize isso por indicação médica e não prejudique a sua saúde. Pois a única coisa que às vezes a gente tem, galera, que Deus nos deu, é a saúde e a nossa vida. E o ar que nós respiramos, ok? E o que vai diferenciar se você é um verdadeiro atleta ou não, para quem quer um nível de competição, para os atletas que estão assistindo esse vídeo, querem competir, não é a droga que vai fazer o atleta. Claro, se você quiser competir no Arnold Classic e ser Mr. Olímpia, gente, você tem que passar para o próximo nível, não adianta. Vai tentar você, natural, competir no Arnold Classic e no Olímpia para você ver. Você pode até ganhar vantagem em algumas categorias. Pode até mesmo servir de inspiração. Muito bom, eu recomendo. Mas se você quer mesmo chegar aos top 5, o top 5, ou no primeiro lugar, ou segundo, ou um dia ser um grande atleta no Mr. Olímpia no Arnold Classic, você precisa passar para o próximo nível. Mas não meter na cara nos esteroides anabolizantes, nas bombas, não. Mas sim utilizando da maneira correta e indicada pelos médicos e priorizando a sua saúde. E o que vai diferenciar é você utilizar da maneira certa, ser disciplinado e a constância. Se alimentar bem, suplementar bem, treinar forte e pesado e descansar forte e pesado. Como assim descansar forte e pesado? Exato, Pedro. Descansar da maneira correta, ter uma boa noite de sono, tirar os problemas da cabeça, respirar, meditar e descansar da maneira ideal. Uma coisa complementando a outra para construir músculos mais fortes e construir um físico top. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar a porrada no gostei, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E, gente, se vocês não gostaram de alguma coisa que eu falei, me perdoe. Se alguma coisa que eu falei errado, podem digitar aí, pesquise na internet, procure uma pessoa que é mais especializada e coloque aí nos comentários. Eu quero trazer informações verdadeiras e que servem na prática realmente para vocês no dia a dia, ok? Pois eu também estou aprendendo. Vocês aprendem comigo e eu aprendo também com vocês, ok, gente? Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui somos todos iguais para um bem melhor e para agregarmos a esse esporte, ok? Então, deixe seu like, compartilhe, se inscreva para que possamos cada dia aumentar a nossa família aqui de inscritos. E vocês estão no comando dessa telinha, como eu sempre vou falar nos vídeos. Vocês escolhem o que querem e o que não querem assistir, ok, galera? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, marombeiros e marombeiras. E até a próxima, galera. Falou!